Sempre com carinho, gratidão, nosso boa noite a todos. Estarmos reunidos em nome de Jesus representa algo de grande valor para todos nós. Quero lembrar a todos que, embora esta mensagem nos traga tanto a necessidade de buscar, demonstrar em que, nesta data do nascimento de Jesus, nós deveríamos estar reunidos aqui, mas como uns têm compromisso com família, com viagem, enfim, é o dia de Natal, então na semana que vem nós não teremos a casa aberta na terça-feira, e com certeza poucos poderiam se apresentar, mas o nosso gosto era de estarmos aqui. Mas mesmo distante, o Cristo não esquecerá de nós. Hoje nós temos a alegria de receber nosso irmão Álvaro de Piracicaba para expor na noite de hoje assuntos sempre necessários e importantes para todos nós. Somos sempre agradecidos porque estes batalhadores, quanto se dedicam, quanto tempo da vida, enquanto nós oferecemos para nós próprios 2 horas na semana, eles se dedicam 2 ou 3 horas por dia para cumprir esse dever junto à doutrina espírita, sempre com carinho, dedicação, agradecimento, e nós somos muito agradecidos de termos o Álvaro hoje aqui para expor o assunto da noite. Mas queremos também perguntar se todos aqui já ganharam deste livro. Quem não ganhou deste livro, na hora da saída, eu estou lá na frente, por favor, procure comigo, que nós presentearemos com isto. E também o livro dos Espíritos. Quem não tiver o livro dos Espíritos, desejar obter um, nós presentearemos com um livro também. Quem vai ler a mensagem? Olhem, pais, quanto valor tem para estas crianças estar preparadas para o mundo do amanhã, quando serão verdadeiros homens e mulheres responsáveis já pela vida. Por isso, não deixem de trazer as crianças para a evangelização. É de grande valia o espírito de cada um estar pronto para isto. Estamos vivendo momentos ímpar na humanidade e precisa que eles se preparem para o dia de amanhã. E tudo isto nós devemos às 2 queridas professoras dedicadíssimas para ensinar estas crianças, no qual eu peço a elas 2 uma salva de palmas. Agora então nós vamos ouvir uma mensagem de Natal, elas vão ler para nós. Se alguém lá não ouvir, levanta a mão. Na noite de Natal, João de Deus Xavier. Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo, nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós, entre flores e alegria, um berço todo enfeitado, tecido e pedraria? Acredito no filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes, penso também nos trabalhos desse mundo, que a manjedoura revela, ensino bem mais profundo. E a pobre mãe de olhos fixos na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento interna melancolia.
Por certo, Jesus ficou nas palhas, sem proteção, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. Podem estar certos, crianças, que todos nós somos bastante felizes de vocês estarem aqui, procurando conhecer um pouquinho dos ensinos de Jesus. Por quê? Nós que já somos velhos, daqui a pouco vamos para lá. E vocês é que vão mandar no mundo aqui. E se as crianças de hoje não souberem como andar dentro dos princípios ensinados por Jesus, o mundo continuará ruim e andando cada vez mais no abismo. Por isto, nunca faltem, se dediquem, que Jesus está sempre abençoando, fortalecendo e amparando todos vocês. Tá bom? Obrigado, Estela. Obrigado, Kátia. A mensagem da noite. Jesus. Natal é o maior dos dons, nas celestes alegrias, que nos ensina a ser bons com Jesus todos os dias. Reis, juízes, heróis, generais e tiranos, entre o ouro e o poder de vitória em vitória, comandaram na terra a vida transitória, erguendo sobre o povo os braços soberanos. E passaram fremindo, arrojados e insanos, ébrios de ostentação e famintos de glória, detendo-se, porém, nos túmulos da história, relegados à dor de cruéis desenganos. Mas o Cristo, na palha, humilde e pequenino, traz consigo somente o coração divino, na exaltação do bem que ilumina e socorre. E brilhando por sol generoso e fecundo, em todas as nações que engrandecem o mundo, é sempre o excelso Rei do amor que nunca morre. Que Jesus nos abençoe, derramando sobre todos nós a tua paz e o teu amor. Esta, com certeza, para a maioria de todos nós que aqui estamos, é a primeira jornada terrestre onde recebemos os esclarecimentos, as orientações necessárias para a compreensão da grandiosidade da vida, bem como a grandiosidade do amor de Jesus para com todos nós. Vivemos momentos difíceis, bem o sabemos, tribulações, desenganos, duelos, tudo porque ainda não sabemos avaliar o verdadeiro sentido dos verdadeiros valores que devemos dar em todas as nossas relações, tanto dentro do lar como na sociedade. Mas, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua compaixão, vós dissestes
que nunca nos deixariam órfãos. Em todos os momentos, concede-nos, Senhor, a oportunidade de acordarmos para a verdadeira ótica do que a vida nos pede. Se estamos aqui, é para que nestes momentos tenhamos ouvidos de ouvir. Muito obrigado, Senhor, por mais esta noite, e que todos indistintamente sejamos alvos do teu olhar, recebendo as intuições e os valores que devemos ter dos teus ensinamentos. E agradecidos mais uma vez por permitir um teu tribuno aqui conosco, e que ele seja, Senhor, amparado pelos espíritos bondosos desta casa, bem como do teu protetor em especial. Muito obrigado, e é que assim seja, Senhor. Uma satisfação muito grande estar aqui nessa casa, e o estudo da noite está projetado na luz. As parábolas, ovelha desgarrada, dracma perdida e o filho pródigo, são muito interessantes. E vamos fazer então um estudo sobre essas parábolas, breve, mas traz uma mensagem de grande significado para todos nós. Quando observamos a nossa sociedade, as dificuldades que existem, e me recordo quando eu ia sempre a uma reunião da USE, quando ainda existia o Carandiru, e passava em frente ali, quando ia ter uma reunião semestral da USE de São Paulo, e via aquelas mães naquelas filas, aqueles pais para visitar os seus filhos nos presídios. Para muitos da sociedade eram criminosos, são criminosos, muitos que estão presos. Alguns cometeram crimes terríveis, mas para aquela mãe, aquele pai, é aquela criança pequenina que ainda tem lembrança, e vão lá encontrá-los. Mesmo para esses indivíduos, por mais perversos que tenham sido, por piores que tenham sido os seus crimes, e que necessariamente têm que estar segregados da sociedade, para bem deles e para bem da sociedade, porque não têm condições de viver com outras pessoas em relacionamento. Para esses indivíduos ainda existe a possibilidade, a oportunidade de redenção, e é isso que se trata essas parábolas. Então, há 2000 anos, nós tivemos a luz do mundo, Jesus de Nazaré, que trouxe a sua mensagem redentora, a mensagem libertadora. O povo judeu tinha a mensagem de Moisés, do amor, do respeito, da caridade, mas as práticas, a maneira de professar, como que asfixiava a mente humana. Eram tantos rituais, tantas regras de postura e oração, tanto culto exterior, que a sementinha do amor estava sufocada. Jesus traz a mensagem, então, da colocação direta do homem com Deus, falando da fraternidade prática, do perdão, do amor, mostrando para toda a gente um Deus, um Pai amantíssimo, que sempre perdoa, não um Pai que condena, mas um Pai que nos ama e nos dá inúmeras oportunidades. E claro, isso foi, na época, uma dificuldade muito grande para os fariseus entenderem. Como aceitar que Jesus pudesse sentar-se à mesa com pessoas tidas pelos judeus como impuros? Porque eles eram ciosos disso. Tinha regras, inúmeras regras para lavar as mãos, lavar os alimentos. Tinham
formas de abater os animais para poderem serem considerados limpos. Então, o contato com pessoas consideradas impuras por eles os contaminava. E Jesus lá estava conversando com prostitutas, com coletores de impostos, pessoas tidas como impuros. Como ele poderia se alegar como um Messias, um profeta da raça hebraica, em contato com pessoas impuras? Jesus, sabendo disso, então, ele propôs, em ocasiões diversas, 3 parábolas. E diz então, conforme está registrado no Evangelho: e chegavam-se a ele os publicanos e demais pecadores para ouvir. E os escribas e fariseus então murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. E Jesus então propôs a seguinte parábola, conforme nós mencionamos anteriormente. E diz Jesus então: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 e não vai em busca da que estava perdida, até que venha encontrá-la? Então, Jesus, mostrando com palavras simples, para que as pessoas o entendessem, fala acerca de um pastor que cuida do seu rebanho, com amor, com carinho, com dedicação. Aquele rebanho é o seu provento, é a sua alimentação, é a sua vida. E quando uma única ovelha se perde, ele mantém as ovelhas seguras no aprisco que vai até o despenhadeiro, se necessário, como está na figura, e resgata essa ovelha. E diz Jesus ainda: e achando-a, o pastor põe-na alegremente sobre os ombros, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, pois achei a minha ovelha perdida. Então o pastor fica muito alegre, porque recuperou essa ovelha. E conclui a parábola então Jesus: digo-vos, pois, que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus tentando explicar a razão pela qual ele se comunicava com frequência com as pessoas ditas impuras pelos judeus. Ele era o pastor. Uma segunda parábola também muito singela, Jesus fala acerca da dracma perdida, da moeda. Interessante que o mestre já vai falar da mulher, da esposa, que toma conta das moedas. Aliás, geralmente são as mulheres que são mais ciosas disso. Eu, por questões profissionais, tenho que viajar muito. Hoje viajo bem menos. Os cabelos vão ficando mais brancos, não dá para viajar muito mais não. Mas no passado eu cheguei a ir muito ao Japão. E aprendi na cultura japonesa que são as mulheres que cuidam do salário. O homem recebe o salário e deixa integralmente com a esposa, e a esposa separa os recursos e administra todos os recursos que o marido ganha. Eu falei isso para minha esposa, ela achou que era uma ideia excelente. Eu não concordei. Eu acho, não sei se... Mas então as mulheres realmente são muito ciosas da questão do uso. E Jesus utiliza a esposa para falar acerca da dracma perdida. Olha como o mestre fala: qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até encontrar? Então a mulher tem 10 moedinhas, perdeu uma, mas ela não descansa, tira a mobília, varre, empurra até achar essa moedinha. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já encontrei a dracma perdida. Olha que singeleza da mensagem de Jesus. Falou primeiro acerca da ovelha, que o pastor foi resgatar, agora fala da moedinha. E conclui a parábola Jesus: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Novamente, igual a primeira, fala acerca do pecador que é resgatado. E a terceira parábola, essa é mais conhecida,
um pouco mais longa, mas muito bonita, porque ela já tem uma amplitude moral, um ensinamento bem mais amplo do que essas duas primeiras, embora com o mesmo fundo de explicação e doutrina. Diz nessa parábola, então, Jesus falando: um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Viver dissolutamente é aquela vida irresponsável, se gasta todo o dinheiro, de uma forma de moralidade condenável. Esse jovem, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país e esse o mandou para os seus campos guardar porcos. Então ele era rico, gastou todo o dinheiro em farras, ficou pobre e quando pediu emprego para não morrer de fome, aqui na parábola Jesus contando, um dos cidadãos do outro país distante mandou ele guardar porcos. Pode parecer um emprego simples, mas na cultura judaica, assim como os árabes, o porco é considerado um animal imundo, não se come porco. Então, para um judeu ir cuidar de porcos é uma coisa simplesmente terrível. Então, Jesus quis colocar com cores fortes essa mensagem. Até onde aquele indivíduo havia caído, cuidando de porcos. E esse jovem ali, cuidando dos porcos, desejava fartar-se das alfarrobas, que são vagens, que os porcos comiam, mas ninguém lhes davam. Caindo, porém, em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Nem as vagens dos porcos ele conseguia comer, estava passando fome. Mas se lembra do pai. E ele, então, diz o seguinte: levantar-me-ei, irei meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. E levantou-se e foi à busca do seu pai. O pai, ainda longe, abre os braços para recebê-lo. Ele está descalço, aquebrado, olhando para o chão, tem vergonha de olhar para o pai, não se sente digno disto. Ainda longe seu pai viu e teve compaixão dele. Correndo, abraçou e o beijou e disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Observa a figura desse pai. Ele não é um pai que condena. É um pai que abre os braços, alegre e amoroso, para receber aquele filho com muito carinho, com muito amor. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e pondo-lhe o anel no dedo, a sandália nos pés. Porque aqui ele está descalço, e só os escravos andavam descalços naquela época. Trazei também um novilho cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Confesso a vocês, quando a primeira vez que eu vi essa parábola, eu achei que tinha alguma coisa errada. Eu falei, não é possível. Gastou dinheiro com farra, volta e o pai vai fazer uma festa. Então a gente tem que analisar com mais profundidade o Evangelho, entender o que Jesus quer dizer com isso. O que o Mestre está nos ensinando. E nós vamos ver aqui, graças ao trabalho que o Vinícius Pedro de Camargo faz com essa história. Então, na fazenda começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho que estava no campo, quando voltou, foi chegando à casa, ouviu música e a dança, e ele estranhou. Música e dança na casa da fazenda, e chama os criados. Perguntou-lhes o que era aquilo. Um deles respondeu: chegou teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então o irmão mais velho se indignou e não queria entrar. E sabendo disso, seu pai procurava conciliá-lo.
Será que esse irmão mais velho estava certo? Ficou aborrecido porque o irmão mais novo saiu, levou metade da fortuna, gastou, voltou igual um mendigo, e o pai faz uma festa. Difícil para ele aceitar? Será que nós aceitaríamos essa situação? E o filho falou para o pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito para eu me regozijar com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que gastou teus bens com meretrizes, tu mandastes matar o novilho mais gordo. Olha a indignação, a irritação do filho mais velho. Mas o pai lhe respondeu: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijar-nos e alegrar-nos, porque este teu irmão era morto, e reviveu, estava perdido, e se achou. Nós vamos estudar um pouco mais essa parábola, mas essas três parábolas, ovelha desgarrada, dracma perdida do filho pródigo, incidem sobre o princípio filosófico adotado pelo Espiritismo, a unicidade do destino. Quem quiser estudar mais, consulte Vinícius no livro Nas Pegadas do Mestre. Na parábola da ovelha desgarrada, é o caso do pastor que, tendo 100 ovelhas, deixa no campo 99 e sai à procura de uma que havia se perdido. Esse pastor não permite que se perca uma única ovelha. O mesmo acontece com a parábola da dracma perdida. A dona de casa, tendo 10 moedas, perde uma. Aflita por isso, ela remove suas mobílias, varre todos os cômodos, até encontrar. Assim como o pastor, ela não se conforma com a perda de uma única moeda. E no filho pródigo? É como o progenitor solícito e amorável que recebe jubiloso um moço arrependido. Assim como o Pai Celestial não quer que se perca nenhum de seus filhos. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nós somos filhos de Deus. Nós todos somos criados para a felicidade, para o amor. Não importa o nível moral e intelectual que possamos encontrar. Assim como as flores, as plantas, crescem em direção à luz, nós também crescemos na direção à luz. A unicidade do destino. O nosso destino é crescer e se tornar espírito puro, todos nós. Podemos retardar um pouco o nosso crescimento moral, podemos estacionar, mas eventualmente vamos estar vibrando em planos superiores. Então, mesmo aqueles que possam ter cometido os crimes mais hediondos, é como a ovelha desgarrada que se afastou do aprisco do Senhor. Aqueles que possam estar nos umbrais das regiões infernais do mundo espiritual, ainda assim, serão resgatados um dia e poderão recomeçar novamente a sua jornada evolutiva. Vinícius, ele fala acerca da parábola do filho pródigo, e ele chama que deveria, essa palavra de ser chamada o pródigo e o egoísta, onde ele compara o pródigo e o irmão mais velho como egoísta. Nessa parábola, esse pai é Deus, e seus filhos representam os homens, os pecadores de todas as matizes, aqueles que são perdurários e aqueles que têm a falsa santidade, egoístas. Nessa parábola, o mais jovem, o moço, personifica os que se entregam desvairadamente aos prazeres sensuais, concentrando na gratificação dos sentidos, todas as suas aspirações, consumindo em bastados apetites as riquezas herdadas do divino progenitor. É claro que aqui nós não mencionamos a alegria que o jovem tem de ir a festas, que é saudável, se divertir, distrair um pouco, faz parte do relacionamento. A crítica sempre é o abuso, o excesso, isso sim que é um problema. Mas esse jovem, então, da parábola, empobrecido e arruinado,
faminto e roto material e espiritualmente, acaba reconhecendo-se o único culpado de tamanha desventura, o responsável, em suma, pela sua penosa situação. Então ele reconhece, num exame de consciência, que a situação que ele se encontrava, ele provocou. É o despertar de consciência. Teve que sofrer muito para que isso acontecesse. E depois de refletir, fica arrependido, mas toma a atitude correta, voltando para junto do seu lugar de filho e herdeiro de todos os bens e prerrogativas paternas. Ele regressa ao seu lar. Ele se vê como culpado, como falido, mas vai em busca do seu pai. Entre os dois extremos, a prodigalidade e o egoísmo, nos dias de inícios, encontra-se a grande série de pecados e erros que os homens cometeram. Mas o final de toda a trajetória do espírito, através das reencarnações, das provas e expiações, é um só: confissão de culpa, o arrependimento e a consequente reabilitação pelo amor, pela dor e pelo amor. Ninguém se perde, não há culpas irremissíveis. Então não existe ninguém exilado, afastado para a eternidade. Mesmo André Luiz, aqueles que assistiram ao filme ou leram a obra, ficou 8 anos no umbral. Era um médico, não era um criminoso, era um médico, um profissional, mas descuidou de trabalhar a sua espiritualidade. E a sua mãe, mesmo vivendo em planos superiores, inclusive planos superiores à cidade nosso lar, ela teve que aguardar. Até o momento que André Luiz, arrependido, se volta para Deus. Ele faz então aquela oração, aquela prece com as suas próprias palavras, e imediatamente nós temos o Clarencio, o ministro da cidade nosso lar, ao seu lado, dando-lhe a mão, colocando na padiola, resgatando-o para a cidade nosso lar. Ficou 8 anos no umbral. Não precisava ficar nem um minuto. O sofrimento sempre é uma colheita da nossa invigilância. A porta da redenção jamais se fecha. Está sempre aberta aos pródigos e aos egoístas arrependidos de todos os tempos. Mas tem que ser um arrependimento sincero. Não é apenas um arrependimento da boca para fora. É aquele arrependimento que sai do fundo do coração. A pessoa se vê como pecadora, que cometeu equívocos, e como o filho pródigo faz o caminho de volta. Resolve voltar a seu pai. Kardec nos ensina: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. O espírito de verdade não disse que reconhece um verdadeiro espírita por ser um espírito puro, por ser muito intelectualizado, por ser muito fraterno. Não é isso. Porque cada um está em determinado degrau na escala evolutiva. Mas no degrau que nos encontramos, da escadaria intelecto-moral, qual o esforço que estamos fazendo para sermos pessoas melhores? Então, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. E ser espíritas nos dias de hoje, num mundo tão difícil como foi feito na prece de abertura, uma época tão difícil para a nossa sociedade, é um estilo de vida, é tentar incorporar nas nossas atitudes, na nossa forma de viver, o que Jesus nos ensinou. E a reencarnação, a bendita reencarnação, ela permite então que mesmo os espíritos decaídos, que tenham cometido crimes hediondos, ainda assim essas almas terão a oportunidade de se redimir pelo mecanismo reencarnatório, que passa existências dolorosas e difíceis. Por isso nós temos tantos problemas ainda no nosso orbe. Nós estamos aqui nessa região, Rio das Pedras, Piracicaba, lugares tranquilos para se viver. Quando observamos a Síria,
que em 21 meses mais de 40 mil pessoas já morreram numa guerra civil que se alastra com bombas. As pessoas reencarnam em zonas de conflito, em lugares difíceis, conforme a necessidade evolutiva. Nascer numa cidade pacata e tranquila, poder estar aqui reunido em nome de Jesus já é uma bênção, já é ter subido alguns degrauzinhos na escada evolutiva, e nós devemos aproveitar ao máximo essa oportunidade. Outro ensinamento de relevância que ressalta da parábola é sobre as responsabilidades individuais e suas consequências, bem explicada pela terceira revelação. As responsabilidades individuais, que está explicada no Espiritismo pela lei de causa e efeito. Não podemos nunca transferir a responsabilidade das dificuldades que passamos para outrem. Não é o marido acusar a esposa pelos seus dissabores, nem a esposa acusar o marido pelos seus problemas, nem o homem acusar o seu patrão, o seu colega de trabalho, o seu vizinho. Vamos buscar em nós mesmos a autocrítica com serenidade, fazer uma análise sincera das dificuldades que nós passamos, dos problemas que nós vivemos, se não somos nós mesmos que estamos semeando a semente ruim. Todos os dias nós plantamos a sementinha do amor e a sementinha dos equívocos, porque não somos espíritos perfeitos, nós estamos num processo evolutivo, e assim, todos os dias, plantamos flores e plantamos espinhos. A partir do momento que nós evoluímos um pouquinho mais, nós vamos plantar só flores. Por flores eu digo pensamentos bons, fraternidade, paciência, humildade, um sorriso com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Ao levantarmos, podemos sempre escolher como vai estar a nossa face, igual está na figura aqui do quadrinho, se vamos estar uma pessoa com o rosto amargo ou com um sorriso nos lábios. O fato de ser responsável, manter a moral dentro do Evangelho de Jesus, não implica termos um rosto fechado e mal-humorado. A fraternidade sempre começa na polidez, na educação, no sorriso. Já existe tanta dor, tanta violência, tanta maldade no mundo, o mundo precisa de paz, de fraternidade e serenidade, que nós possamos ser instrumentos, mesmo imperfeitos, dessa paz. E quando tivermos que tomar uma decisão, escolher os caminhos a serem palmilhados, possamos ter uma visão um pouco mais ampla do que o homem comum, a visão da vida após a vida, porque esse planeta, essa vida que nós temos no momento, ela é passageira. Nós somos espíritos eternos e habitamos o mundo espiritual. Estamos aqui apenas de passagem, uma oportunidade de trabalho. A verdadeira vida é no mundo espiritual. Que possamos balizar então as nossas atitudes, visando também, objetivando o mundo maior. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o nosso progresso às vezes se torna lento e tenaz, caso exista uma obstinação no mal. Tem almas, espíritos que ficam ainda séculos em regiões difíceis do umbral pela sua obstinação no mal. E nesse estado, eles podem ficar muito tempo, porque é o livre-arbítrio, até o momento que despertam e manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento. E Deus lhes faz entrever a esperança, porque permite que nós possamos despertar de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, uma certeza devemos ter: Deus jamais nos abandona. Todos têm seu anjo de guarda, o guia, que por eles zela na persuasão de solicitar-lhes bons pensamentos e desejos de progredir. Mas os bons espíritos não podem tirar as nossas tarefas. Eles nos intuem, nos ajudam, mas os obstáculos do caminho fazem parte do aprendizado que a escola da vida nos oferece. E aqueles que se afastam da luz, que ficam na escuridão da maldade, dos vícios, do egoísmo, um dia, no labirinto da vida,
vão sentir arrependimento e necessidade evolutiva. E nesse momento, arrependidos, fizeram oração sincera, a luz do mais alto atinge-o e mostra-lhes os caminhos a sair desse labirinto. Jesus nos deu a sua orientação: buscai e achareis. Quem busca a paz encontra a paz, quem busca o amor encontra o amor, quem busca a fraternidade também encontrará. Então, que possamos buscar em Jesus o caminho seguro a ser percorrido. Deus é a luz da vida, Ele é imutável e o seu atributo principal é o amor. Ele espera que nós o procuremos, porque é uma demonstração de humildade. Nós somos filhos de Deus, mas Ele quer que nós o busquemos. Ele vela por nós, mas nós temos que tomar essa iniciativa. Ir a Deus é encontrarmos a nós próprios, descobrindo-nos em nossa vida imortal. A ignorância, em seu duplo aspecto, moral e intelectual, encarcera o espírito. Então, quanto mais nós despertamos a nossa espiritualidade, mais rápido nós quebramos os grilhões que nos prendem à ignorância. À medida que vamos progredindo moral e intelectualmente, a nossa esfera de ação livre dilata-se e amplia-se. No que se refere à parábola, o pródigo faz jus à nossa simpatia, porque é um pecador confesso. Nós vemos no filho pródigo e nos identificamos muito com aquele filho pródigo, porque todos nós também temos as nossas imperfeições. O filho pródigo errou, sofreu as consequências, reconheceu-se culpado, implorou e obteve a divina misericórdia. Ele chega ao quebrado, arrependido e tem a misericórdia divina. Pela sinceridade e humildade de sua atitude, ele atrai a nossa indulgência e conquista o nosso coração. Nós nos vemos nele como no espelho. Quem pode dizer, nos dias atuais, que não tem nenhuma falta? Se não temos faltas graves nessa encarnação, já tivemos as encarnações passadas. Por isso a nossa simpatia com o filho pródigo. O delito do pródigo é menor e menos grave do que o seu irmão. A sua culpa revela fraqueza, inexperiência, não maldade ou desamor, nos diz Vinícius. Ele fez mal a si próprio, caiu, mas não envolveu a ruína ou dor moral do seu próximo. Foi insensato, boêmio e perdulário, prejudicando-se a si mesmo. E o egoísta, o irmão mais velho, com sua aparente santidade, jactando jamais haver infringido as ordens e preceitos paternos. Então, o mais velho cobrou do pai, que o pai estava sendo muito tolerante com o erro do filho pródigo. Ele estava sendo, na verdade, egoísta. Na sua impiedade, esquivando-se indignado a tomar parte do banquete promovido pelo pai, ele mostra toda a sua aridez e a secura da sua alma, seu coração endurecido. O pródigo, a despeito das insânias que cometeu, não atentou tão gravemente contra a lei como ele, não feriu os sentimentos paternos de modo tão desalmado e cruel. Sendo a encarnação viva do egoísmo, pretendeu monopolizar a herança e o convívio paternos. Sentiu-se bem em seu irmão transviado, por cuja sorte jamais se interessou. Desapareceu o irmão? Melhor, ele se tornaria o único herdeiro do céu. Por isso irritou-se com o seu retorno e com a maneira afetuosa como o pai o recebera. Que outra prova maior da impiedade poderia demonstrar? Onde a sua santidade, onde o seu presumido puritanismo? Nós temos que aprender a olhar um pouco mais para dentro de nós mesmos. Quando vemos na nossa sociedade pessoas que possam ter uma vida equivocada, nós nos refrearmos de julgá-los. Nós não sabemos as razões, o que está por trás daquela pessoa que tropeçou. Não ser conivente com o erro, mas ser solidário com o irmão que cai, porque não sabemos o que levou aquele indivíduo à queda. Quantas e quantas pessoas, se tivessem tido um pai ou uma mãe que orientasse, ou um irmão que desse o braço num momento difícil,
não teriam caído. Eu conheço pessoas que passaram por experiências extremamente dolorosas e conquistaram essa experiência com galhardia. Eu conheci uma senhora, por exemplo, que ela nasceu e não conheceu os pais, que a mãe era prostituta, e ela foi então entregue para uma lavadeira numa favela de Salvador, na Bahia, e foi criada por essa lavadeira num ambiente de prostituição, ambiente de criminalidade altíssima. E essa senhora se manteve casta, mais tarde se casou, teve 7 filhos, e foi depois ser presidente de uma casa espírita. Foi lá que eu a conheci e soube depois da sua vida. E eu me perguntava, vendo essa senhora, esse exemplo, nossa, será que se eu tivesse nascido dessa forma, naquele ambiente tão promíscuo, eu teria sido a pessoa correta que, de certa forma, procurei ser toda a minha vida? Ou teria ido pelo caminho do mal, face às circunstâncias do ambiente? Então, nós temos que analisar a sociedade com muita tolerância, porque não sabemos o que está por trás daquele indivíduo que caiu. E aí aqueles falsos, os falsos pseudos puros, Jesus fala acerca do fariseu e do publicano orando no templo. Jesus visitando o templo, tinha o fariseu e o publicano orando. Publicano é o nome dado aos coletores de impostos nas províncias do Império Romano. Os judeus o consideravam pessoas impuras. Então, publicano era sinônimo de pessoa de má vida. E os fariseus eram sacerdotes do templo, que se dominavam vigilantes da lei mosaica e puros, e não admitiam que se comesse à mesa com um publicano, por exemplo. E estavam os dois rezando, então, dentro do templo, e Jesus e os apóstolos na porta observando. E faz, então, a prece o fariseu. Ele diz assim: graças te dou, meu Deus, porque não sou como aquele publicano, não sou ladrão, pago dízimo e jejuo regularmente. Será que essa prece desse fariseu está boa? Vocês acham que essa prece está boa? Vamos ver agora a prece do pecador, tido pecador publicano. Ele se joga ao chão. Ele não olha para cima porque não se sente digno de olhar para o alto, para Deus. E diz: meu Deus, tem piedade de mim, miserável pecador. Qual das duas preces vocês acham que Jesus considerou válida? E Jesus diz o seguinte: em verdade, ensino o mestre, esse publicano voltou para casa justificado e não o fariseu. Mostrando que não é a casca, não é o rótulo que diz o conteúdo. Nós somos espíritas, isso é um rótulo. Mas como está o nosso interior? Nós estamos realmente em paz com a mensagem de Jesus? Procuramos realmente vivenciar o Evangelho dentro das nossas limitações, sem fanatismo religioso, sendo pessoas da vida, mas mantendo os ensinamentos do Mestre, falando mais alto ao nosso coração. O egoísta viu no pródigo apenas o filho dissoluto de seu pai, mas este mostrou-lhe naquele o seu irmão. Olha que o pai fala: que importa os seus erros e desatinos, ele é teu irmão. Que o filho tinha dito: ele é seu filho. E o pai diz: ele é teu irmão. Nós caminhamos de humanidade, filhos de um único pai, que é Deus. Não importa que as pessoas caiam ou não, são nossos irmãos. A conclusão do estudo da noite, então, que nós tentamos ressaltar, a ideia central foi salientar a compaixão do Pai, no caso, Deus, o Pai da parábola, representa o Pai, Deus, o nosso Pai amantíssimo, que sempre perdoa e dá inúmeras oportunidades a todos nós. Ele está sempre pronto a receber qualquer um de seus filhos, basta apenas o arrependimento sincero. Deus não condena ninguém para exclusão da sociedade perante a eternidade, dá sempre oportunidades de retomar através do mecanismo reencarnatório. Teremos sempre de arcar com as responsabilidades de nossas ações. Não é pelo fato de ter sido perdoados que nós não vamos ter que ressarcir os débitos daqueles com quem nós prejudicamos. Deus perdoa,
e dá a oportunidade de nós pagarmos os nossos débitos. Fora da caridade na salvação, que Jesus nos ampare a todos. Nossos agradecimentos, nossos parabéns, Álvaro, por um assunto tão preciso numa data tão importante como que estamos vivendo, junto ao Natal. Nós vemos uma mensagem deste teor e transferindo o exemplo do filho pródigo, quantos filhos gastando a riqueza moral de seus pais em coisas indevidas, ou quantos pais que também são filhos, cujos pais deixaram exemplos e que eles não estão seguindo, não mantendo a responsabilidade, o nível que lhe foi conferido, porque qual mãe ou qual pai, vendo um filho num caminho de desequilíbrio, vive feliz? Mas nós vemos na atualidade este exemplo do filho pródigo em relação ao exemplo do seu irmão, quanta vivência ainda nós temos que devemos modificar através das verdades de Jesus. Fechar os nossos olhos, nos elevarmos até Jesus, este mestre amigo que nos trouxe estes ensinamentos para que pudéssemos mudar os nossos sentimentos, compreendendo estas verdades. Mestre de amor, envolve-nos para que possamos sempre perdoar, amar, compreender, entender todos aqueles que estão à nossa volta. Sabemos que tudo o que acontece se faz necessário para que possamos aprender os valores da vida, compreendendo assim que a luta se faz, que a luta é de cada um, que possamos, nesse instante, agradecer-te por esta luz que nos envolve, por esta paz que sentimos. Mestre Jesus, muito obrigado por tudo e recebe assim os nossos sentimentos. Obrigado, Senhor, e que assim sejas.